Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar essa aplicação de flores que é maravilhosa e você pode estar utilizando em diversos trabalhos de crochê. Você pode confeccionar essa aplicação com o material da sua preferência. Esse foi confeccionado com o barbante na numeração 6 e no barbante ele fica com 33 centímetros. No Fiwane ou em qualquer outro material que você queira confeccionar, aí vai dar a diferença do tamanho, né? E esse aqui eu vou estar utilizando no meu próximo trabalho, que eu vou estar trazendo aqui para o canal. Então, eu já convido você a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o like e deixa um comentário que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo. Deixa também um hypar, você não paga nada e vai estar dando uma nota para o meu canal. E isso me ajuda muito aqui no YouTube. Mas se você quiser ajudar ainda mais, torne-se um membro aqui do meu canal. Você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbante multicolor na cor verde, barbante rosa na numeração 6, uma pérola rosa número 8, tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com o meu barbante na cor rosa, fazendo o anel mágico. E agora eu vou fazer aqui duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto, ficando assim esse início. Eu vou fazer agora duas correntinhas. Laço meu fio e aqui entre as duas correntinhas e o ponto alto, eu vou fazer um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Eu vou vir aqui no anel mágico e vou fazer um ponto baixo. E essa é a minha primeira pétala. Vou fazer agora duas correntinhas. Uma e duas correntinhas. Laço meu fio, venho no anel mágico, faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas. E agora, entre as duas correntinhas que eu fiz e o ponto alto, eu vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Venho aqui no anel mágico e faço um ponto baixo. Então, essa é a minha segunda pétala. Vou fazer mais duas correntinhas. Laço, faço no anel mágico um ponto alto. E essa parte, olha, essa parte fica assim. Faço duas correntinhas. E entre as duas correntinhas e o ponto alto que eu fiz no anel mágico, vou novamente fazer 5 pontos altos. E 5 pontos altos.
Para concluir a pétala, eu venho aqui, olha, no anel mágico e faço um ponto baixo. Então, essa é a minha terceira pétala. Eu vou fazer mais uma pétala com vocês, tá? A gente vai dando uma puxadinha no anel mágico, mas não precisa fechar tudo, porque a gente vai fazer um total de 8 pétalas dessa. Fiz o ponto baixo, faço uma, 2 correntinhas. Laço meu fio e aqui no anel mágico eu faço ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio e entre as 2 correntinhas e o ponto alto, eu faço 5 pontos altos. E 5 pontos altos. E agora aqui no anel mágico, eu faço ponto baixo. Então, essa é a minha quarta pétala, olha, vai ficando assim. E eu vou fazer um total de 8 pétalas dessa. Então, eu vou fazer as minhas 8 pétalas e volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 8 pétalas e chegando na minha última pétala, eu vou fazer o ponto baixo aqui dentro do anel mágico. E bem na primeira correntinha, na correntinha do anel mágico, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora aqui, eu vou alongar um pouquinho o fio. E eu vou fechar o anel mágico e a gente vai arrumando, olha, as pétalas para ficar assim, tá? Uma sempre por baixo da outra, ó. E vai fechar o anel mágico o máximo que a gente conseguir. Não dá para fechar muito, tá, gente? Não tem problema. Por isso que a pérola que vai aqui no meio é a maiorzinha. Ela vai ficando, olha, sempre um furinho. Não tem como fechar muito, que a gente colocou bastante ponto aqui no anel mágico. Vou voltar aqui a agulha, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, e vou vir para a próxima correntinha dessa pétala, e aqui eu também vou fazer um ponto baixíssimo. Agora aqui, olha, bem entre a correntinha e o ponto alto, onde eu coloquei os 5 pontos altos, bem nesse espaço entre a primeira correntinha que eu fiz e o ponto alto que eu fiz as pétalas, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E por trás da pétala, olha, a pétala tá aqui, essa é a frente da pétala. Por trás da pétala, eu venho para a próxima pétala. E entre a correntinha e o ponto alto, onde eu fiz os pontos altos da pétala, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou para a próxima pétala, passando por trás, tá? Olha, passando por trás da pétala, dou uma baixadinha nela. Venho na próxima pétala, olha, aqui eu tenho as 2 correntinhas e o ponto alto, onde eu fiz os 5 pontos altos da pétala. Nesse espaço aqui, entre as duas, eu faço ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Abaixo ela aqui, vou para a próxima pétala. E entre as 2 correntinhas e o ponto alto, onde eu fiz os pontos altos da pétala, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou fazer assim, até ficar aqui, olha, essa parte da frente da pétala, na parte de trás com 8 alcinhas, tá? Faço as 3 correntinhas, essa é a frente das pétalas, abaixo ela aqui, olha, viro ela pra cá, pra vir por trás da pétala, no próximo espaço, entre as 2 correntinhas e os pontos altos. Faço aqui um ponto baixo. Eu vou fazer assim até eu ficar aqui, olha, no avesso de onde eu fiz as pétalas com 8 alcinhas de 3 correntinhas. Vou fazer todas as minhas aqui e volto. Fiz todas as alcinhas de 3 correntinhas na parte de trás das pétalas e fiquei com 8 alcinhas. Essa última alcinha, eu vou prender ela com um ponto baixíssimo, bem no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, olha, para iniciar essa volta de alcinhas. E essa parte, então, vai ficando assim. Agora, eu vou vir aqui, olha, nessa primeira alcinha, e aqui eu vou fazer um ponto
baixo, uma correntinha e vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Uma correntinha e nessa mesma alcinha, um ponto baixo. Passo para a próxima alcinha. Faço um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, uma correntinha e ainda nessa alcinha, um ponto baixo. Passo para a próxima alcinha de 3 correntinhas. Ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, uma correntinha, volto nesse espaço, ponto baixo, e eu vou fazer assim em todas essas alcinhas, tá? Em todas elas, nós vamos ficar com uma segunda camada de pétalas. Ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, uma correntinha e ponto baixo. Vou fazer assim por toda essa volta e quando eu chegar bem aqui na primeira pétala que eu fiz para iniciar essa segunda volta de pétalas, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todas as pétalas da segunda camada de pétalas e agora eu vou tirar o meu fio dessa laçada. Vou virar a minha pétala pelo lado do avesso e eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar. Passa a agulha, volta aqui na laçada, passa essa laçada aqui para o lado avesso. Vou virar a minha florzinha, olha, de volta para o lado certo. E agora eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui, pelo lado avesso, eu vou pegar bem aqui, olha, uma alcinha desse lado, olha, dá pra ver direitinho? Uma alcinha desse lado e uma alcinha desse lado aqui, olha, que é bem a união das pétalas. Então, eu pego essa alcinha e essa alcinha. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou na próxima pétala. E dá pra ver certinho aqui, gente, onde a gente tem, olha, bem onde a gente termina uma pétala e começa a outra, bem aqui, olha. Eu pego uma alcinha desse lado e uma alcinha desse lado aqui. Tá dando pra ver, né? E faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pra próxima pétala. E aonde eu tenho as 2 alcinhas. Pego essa alcinha e pego essa alcinha aqui. E faço ponto baixo. E eu vou fazer assim, dando a volta na florzinha toda. Agora, 4 correntinhas. 2, 3, 4. Bem aonde a gente faz o ponto baixo. E passa para a próxima pétala. Uma alcinha desse lado. Uma alcinha desse lado. Trago a laçada e faço um ponto baixo. E eu vou fazer assim, dando a volta na florzinha toda e vou novamente ficar com as 8 alcinhas. Vou dar a volta toda e quando eu chegar na primeira alcinha que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Dei a volta toda, fiz todas as alcinhas e eu cheguei bem na primeira que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou fazer, olha, um ponto baixíssimo, bem na primeira alcinha que eu fiz, na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer a terceira, que é a última camada de pétalas dessa flor. Então, eu vou entrar aqui, olha, nessa alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Eu vou fazer agora uma, 2 correntinhas. E eu vou pegar aqui, olha, bem no pezinho do ponto alto, eu vou pegar essas 2 alcinhas e eu vou fazer um ponto baixíssimo, não um ponto baixo, tá, gente? A gente segura, puxa a laçada, ponto baixíssimo, e vou fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha e concluo a pétala com ponto baixo. Então, a gente vai passar para a próxima alcinha. E eu vou fazer ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E a gente vai fazer um picôzinho com 2 correntinhas. Pego aqui, olha, no início do ponto alto, as 2 alcinhas, e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Segura, traz a agulha, ponto baixíssimo, e agora mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, ponto baixo, e essa terceira camada de pétala, olha, vai ficando com picô, mas com a pétala bem fechada. Olha que bonito que fica. E agora eu vou seguir fazendo assim. A gente vai fazer, então, assim, por todas as alcinhas. Vou fazer mais um com vocês. Ponto baixo na próxima alcinha, correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto, pego as 2 alcinhas do ponto e eu faço um ponto baixíssimo. Mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e um ponto baixo. E passo para a próxima alcinha. E agora eu vou fazer assim por toda essa volta. E quando eu chegar na primeira pétala que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Dei a volta toda, fiz todas as pétalas dessa terceira camada de pétalas. E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem no primeiro pontinho baixo que eu fiz para iniciar essa volta. Vou cortar o meu fio. Vou dar um nozinho e depois eu passo todo esse arremate aqui para trás, pra gente fazer o arremate do ladinho avesso da florzinha, tá? Olha, aqui o anel mágico. Eu vou puxar mais um pouquinho, sempre tomando muito cuidado para não arrebentar aqui, tá? A linha, ele não vai fechar por completo, tá, gente? Porque a gente pôs bastante ponto, olha, fica assim. E a pérola, você pode escolher entre costurar a pérola aqui ou colar, tá? Eu vou fazer, olha, com um pouquinho de cola para artesanato. Vou pôr um pouquinho só de cola aqui, olha, bem aqui no miolinho. E agora eu vou pôr aqui a pérola, tomando cuidado para os furinhos ficar bem escondidinho, fica só a partezinha bem redondinha da pérola aparecendo, olha. Que linda que ficou essa flor. Agora, enquanto vai secando a colinha aqui da pérola, a gente vai fazer o botãozinho da flor e as folhas. Agora eu vou fazer o botão da rosa. Nós vamos iniciar fazendo aqui o nozinho inicial e um total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Eu vou pular essa da agulha, na próxima eu vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio e na próxima correntinha eu vou fazer meio ponto alto. Laço, na próxima correntinha faço um ponto alto, na próxima um ponto alto, na próxima correntinha meio ponto alto e na próxima um ponto baixo. Vou fazer 1,
2 correntinhas. E a gente já vai começar a fazer o espelhamento. Então, essa sobrinha aqui de fio, olha, a gente já vem arrematando nessa volta. Agora, eu faço um ponto baixo, laço, faço aqui meio ponto alto, 2 pontos altos seguidos, um ponto alto. No próximo pontinho, mais um ponto alto. No próximo pontinho, meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixo. Bem na correntinha que a gente fez aqui, olha, pra virar, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E essa parte fica assim. Eu vou fazer agora uma correntinha. E a gente vai contornar todo esse botãozinho em pontos baixíssimos com uma correntinha. Então, eu vou vir no próximo pontinho, passo a agulha nas 2 alcinhas do ponto, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. E eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha até eu chegar aqui, olha, aonde eu fiz as 2 correntinhas. Aqui eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo, tá? Bem onde a gente fez as 2 correntinhas. Ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Volto bem no início do ponto e aqui eu faço mais um ponto baixo, formando um pontinho picô. Volto nesse espaço de 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Faço agora mais 3 correntinhas. Volto no início do ponto, pego as 2 alcinhas, faço mais um ponto baixo, formando mais um pontinho picô. Volto ainda no espaço de 2 correntinhas, ponto baixo, e 1, 2, 3 correntinhas, e faço aqui mais um pontinho picô. Volto ainda no espaço de 2 correntinhas, faço ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou contornar esse lado aqui do botãozinho de flor em pontos baixíssimos e uma corrente. Continuo fazendo, olha, ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo ponto, ponto baixíssimo, uma correntinha. No último ponto, ponto baixíssimo e uma correntinha. Agora, a gente vai fazer meio ponto alto entre esses pontos aqui do meio. Então, a gente dobra assim, olha, no meio, e a gente consegue passar a agulha aqui, olha, pra gente passar a agulha aqui, ele já vai sair no lugar certinho ali do outro lado, tá vendo? Olha, a gente vai fazer aqui, olha, entre os pontos. Então, agora eu vou laçar o meu fio, vou passar aqui, lá, entre os pontos, eu vou fazer meio ponto alto. Laço entre os pontos, olha, com ele dobradinho fica bem fácil. Meio ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, meio ponto alto, laço, e no último pontinho, faço meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha, e aqui eu vou cortar o meu fio. Passo toda essa sobra aqui, olha, pra frente. Vou abrir de novo o botãozinho, e fica assim. Eu vou vir bem aqui, olha, bem nesse, onde eu fiz os pontinhos picô, e vou puxar essa sobrinha aqui pra trás. Puxa bem pra ele ficar bem bonitinho. E agora, aqui atrás, eu vou fazer esse arremate aqui. Então, eu vou pegar ele aqui e vou passar entre os pontos. Vou abrir aqui, olha. Abro ele no meio.
Venho no próximo pontinho, ou nesse pontinho aqui mesmo. Passo metade para um lado, deixo metade do outro ladinho. E dou 2 nozinhos e corto. Eu não vou dar mais nozinhos, porque essa aplicação vai ser colada. Então, assim, olha, é o suficiente. Corto essa sobra. E esse aqui a gente veio arrematando desde o início, é só cortar. E aí, o botãozinho ficou pronto. Agora, a gente vai fazer o cabinho da flor. Com o verde multicolor, eu vou dar um nozinho. E a gente vai fazer aqui, olha, nos 3 últimos pontinhos, olha, eu tenho um de cada lado, 2, esse aqui é o terceiro. Esse é o terceiro desse lado, olha. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3, na mesma direção. E aqui, nessa parte de cima, a gente também vai contar 3. 1, 2, 3, que fica tudo na mesma direção. Então, eu vou vir aqui, olha, bem no pontinho, bem aqui nesse terceiro pontinho. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. Laço meu fio e eu vou vir no pontinho de baixo. Aqui nesse pontinho de baixo, eu inicio o ponto alto, mas eu não fecho. Laço, venho no último pontinho. Eu inicio o ponto alto, mas eu não fecho. E eu fico com todos os pontinhos, olha, na agulha. Agora, a gente vai trabalhar nesses 3 aqui do meio. Então, eu laço meu fio e eu vou vir aqui, olha, bem no primeiro. Inicio o ponto alto e não fecho. Então, agora eu já tenho 4 pontinhos na agulha. Então, agora eu já tenho 4 pontinhos na agulha. Laço, venho no próximo. Aqui, eu inicio o ponto alto, mas eu não fecho. Agora, eu venho no próximo, olha, no terceiro pontinho, bem na direção de onde eu iniciei. Laço meu fio, inicio o ponto alto e não fecho. Eu estou com todos os pontinhos aqui na agulha. E agora, a gente vai fazer dessa mesma forma nesses 3 últimos pontinhos aqui. Então, eu laço, venho aqui, olha, bem no terceiro pontinho. Inicio o ponto alto e não fecho. Laço, venho no próximo. Aqui embaixo. Venho aqui nesse pontinho, inicio o ponto alto. Enroscadinho. E não fecho. E eu tô com todos eles aqui na agulha. E agora, bem nesse último aqui de trás, olha. Inicio o ponto alto e não fecho. E eu fiquei com todas as laçadas aqui na agulha. No total, são 2, 4, 6, 8, 9 pontos. Laço e tiro todas as laçadas de uma vez. Assim. E agora, eu vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3 e 15 correntinhas. Feito as 15 correntinhas, eu vou cortar esse fio. E aqui no cabinho, eu dou uns 3 nozinhos, tá? Antes de cortar. Corta aqui. E aqui, a gente faz esse arremate. E dá um nozinho. Aqui não precisa passar em vários pontos, nem fazer um monte de nozinho, porque essa aplicação aqui, ela vai ser colada, tá, gente? Então, não tem perigo de soltar. Só pra fazer um bom acabamento, mas depois a gente vai colar. E aqui, olha, ficou pronto o botãozinho. Então, o arranjinho, esse arranjinho, olha, ele vai ficando assim. Aí, você pode escolher se você quer colocar 2 e uma aqui desse lado, olha, vai ficar bem legal assim. E agora, nós vamos fazer, eu fiz 3, e agora a gente vai fazer as folhinhas. E agora, nós vamos fazer a folha. Para fazer a folha, vou fazer aqui o nozinho inicial, e um total de 8 correntinhas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Pula da agulha, venho na próxima, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou laçar o meu fio. E eu vou vir na próxima correntinha e aqui eu vou fazer meio ponto alto. Laço meu fio e nessa mesma correntinha eu vou fazer um ponto alto. Na próxima eu vou fazer um ponto alto e na mesma correntinha eu vou fazer um ponto alto duplo. Laço 2 vezes a agulha, tiro uma laçada, tiro a próxima laçada e concluo o ponto alto duplo. Laço 2 vezes, na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto duplo sozinho. E agora eu vou começar a diminuição. Ponto alto duplo na próxima correntinha. E na mesma correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, ponto alto. E na mesma correntinha, meio ponto alto. Na última correntinha, um ponto baixo. E agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou começar a fazer o espelhamento. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. E já vou arrematando esse fio aqui do início. Laço meu fio, venho no próximo ponto. E aqui eu vou fazer meio ponto alto. Laço e no mesmo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, vou vir na próxima correntinha. Olha, a gente já tá fazendo o espelhamento, tá? Um ponto alto e um ponto alto duplo no mesmo ponto. O próximo é um ponto alto duplo sozinho. Um ponto alto duplo. E um ponto alto no mesmo ponto. Um ponto alto. E meio ponto alto no mesmo ponto. Vou terminar fazendo no ponto baixo, o ponto baixo. Bem aqui, olha, aonde eu fiz a correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E essa parte fica assim. E agora, a folha, eu vou contornar só em pontos baixíssimos, eu não vou fazer a correntinha. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto, ponto baixíssimo, e eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho da folha. Até eu chegar aqui, aonde eu fiz as 2 correntinhas. E no último pontinho, ponto baixíssimo. No espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Volto no início do ponto, faço mais um ponto baixo, formando um pontinho picô. Volto ainda nesse espaço de 2 correntinhas, faço um ponto baixo. E agora eu sigo contornando em pontos baixíssimos. Ponto baixíssimo e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. Tá? E aqui, olha, no espaço de 2 correntinhas, na folha é só um pontinho picô. E agora a gente continua contornando em pontos baixíssimos, até a gente chegar bem no meio aqui da folha, ó. Então, esse próximo ponto, faço ponto baixíssimo. E eu cheguei bem no meio da folha. Aqui eu vou entrar bem aqui no meio, vou fazer aqui um ponto baixo. E o cabinho da folha você vai fazer na medida que você precisar, tá? Aqui eu vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 15. Vou vir aqui na próxima correntinha, vou voltar, olha, pulo da agulha, venho na próxima, ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo
para cada correntinha, até eu chegar ali no início da folha. Chegando aqui no início da folha, no ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer o ponto baixíssimo entre os pontos. Então, eu venho aqui, olha, bem no meio do ponto, olha, tá vendo? Eu tenho aqui o meio do ponto, entro com a agulha, trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, bem no meio do ponto, entre os pontos, olha. Faço um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, pegando sempre aqui, olha, no meio do ponto, entre os pontinhos que a gente fez. Ponto baixíssimo, até a gente chegar ali onde eu fiz o pontinho picô. E eu cheguei aqui onde eu fiz o pontinho picô. Vou fazer aqui um ponto. Deixa eu entrar direitinho aqui. Vou fazer aqui, olha, um ponto baixíssimo e já vou cortar esse fio. Vou passar toda essa laçadinha aqui, olha, pra frente. Agora, eu venho bem aqui no espacinho de duas correntinhas, onde eu fiz o pontinho picô, passo essa sobra aqui pra trás. E eu vou fazer o mesmo arremate que eu fiz ali no botãozinho de flor, no botãozinho de rosa. O arranjinho dessa forma aqui. Essa folha eu fiz com um cabinho maior. As outras eu fiz só com 5 correntinhas no cabinho. Aí a quantidade e a medida da folha de cabinho, aí é vocês quem decide a quantidade que vocês quiserem fazer, tá? E o arranjinho ficou pronto. E essa aplicação eu vou estar utilizando no meu próximo trabalho. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha nos seus grupos de artesanato. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!